Bom, pessoal, seguindo em frente, a gente pode começar a pensar em ferramentas para inclusão e acessibilidade de pessoas cegas ou de baixa visão. A maneira mais correta de se trazer essa acessibilidade a essa comunidade é com a utilização de uma audiodescrição de qualidade. Para aqueles que não sabem, a audiodescrição é a tradução para um equivalente verbal da parte visual de imagens, fotografias, vídeos, etc. A audiodescrição já é até bem utilizada em posts de rede social, em imagens estáticas, de campanhas, mas nas imagens em movimento ela ainda está no seu processo de disseminação. Ela tem cada vez começado a ser mais usada em propagandas, filmes de longa-metragem, curtas-metragens, animações, mas quando a gente trata da audiodescrição para videoaulas, para educação, ainda é pouquíssimo explorado e com poucas diretrizes sobre o assunto. Tabelas, gráficos, esquemas são temas que até hoje geram certa discordância entre os próprios estudiosos sobre qual a melhor forma de fazê-lo. Entretanto, existem certos estudos sobre o assunto, sobre como fazer audiodescrição de tabelas, gráficos, e eu vou deixar na descrição para vocês um que eu achei muito interessante, porque muitos esforços têm se concentrado em descobrir como fazer da melhor forma. Então, o cenário ideal das instituições, de faculdades, universidades, seria ter uma equipe formada por um profissional de audiodescrição vidente, né, a pessoa que enxerga. No caso, eu, por exemplo, fiz um curso de introdução à audiodescrição no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Então, eu teoricamente poderia começar a trabalhar como um profissional de audiodescrição. Mas a audiodescrição apenas do profissional de audiodescrição vidente, ela não é válida, porque ela precisa sempre passar pela validação de um consultor, que é uma pessoa cega ou de baixa visão, também formada em audiodescrição. Então a equipe ideal é formada por esses dois profissionais. Um audiodescritor vidente, que consegue enxergar a situação e fazer a tradução para um elemento verbal, escrito, e o consultor cego, que vai validar essa audiodescrição, esse texto, e vai pedir correções, fazer indagamentos, para aquela descrição ser a melhor possível. Mas e na impossibilidade da gente não ter essa equipe para nos auxiliar, que é a realidade de muitas instituições hoje em dia, que ainda não tem esse núcleo de audiodescrição preparado para fazer esse tipo de serviço. Uma primeira opção que é ótima no caso de você não ter acesso a uma equipe de audiodescrição para te ajudar é disponibilizar o roteiro da sua aula, seu roteiro completinho, tudo que você falou, para o seu aluno. Lembrando sempre de adicionar textos alternativos às imagens, gráficos ou tabelas, caso tenha no seu texto. No próprio Google Docs tem uma ferramenta de você adicionar texto alternativo, e esses textos alternativos que você insere na sua imagem são lidos pelos leitores de tela que são utilizados pelas pessoas cegas e de baixa visão. Daqui a pouquinho vou passar algumas diretrizes para vocês, caso vocês queiram começar a pensar em audiodescrever, fazer alguns testes com os materiais de vocês. E esse exemplo, pessoal, reitera ainda mais a importância de você ter um roteiro, de você planejar a sua aula. Não só te ajuda no desenvolvimento da sua aula, como pode ser usado como ferramenta de acessibilidade para as legendas, por exemplo, e para os leitores de tela das pessoas cegas ou de baixa visão. Basicamente, o roteiro ele pode ser aproveitado de diversas formas. Bom, saindo um pouco da parte do roteiro, da parte escrita, outra ótima prática para suas aulas daqui para frente é você tentar audiodescrever melhor durante a gravação do seu vídeo. Por exemplo, ao se apresentar no início da sua aula, descrever o cenário, sua vestimenta, sua aparência, para que aquele aluno cego ou de baixa visão consiga também se situar junto com o resto da turma naquela disciplina, naquela aula. Fazer isso é um constante reaprendizado de como a gente ministra as nossas aulas, mas é importantíssimo que a gente faça um esforço para tentar que isso seja o padrão. Vou passar para vocês algumas diretrizes sobre audiodescrição também. Essas foram retiradas do artigo Lições Basilares para a Formação do Audiodescritor Empoderativo, do Francisco Lima e da Rosângela Ferreira Lima. Ele também vai estar linkado na descrição para quem quiser ter acesso ao artigo completo. Aqui eu compilei algumas coisas porque eu achei que mais interessava para a gente. O audiodescritor deve ter consciência da importância de seu trabalho. Deve ser uma pessoa preparada para traduzir eventos visuais em palavras, escritas ou oralizadas, por pessoa ou meio eletrônico. Deve realizar audiodescrição consoante as peculiaridades do cliente ou grupo de clientes, deve conhecer e efetivar as diretrizes para a audiodescrição, deve adequar a audiodescrição de acordo com a situação comunicativa. Deve traduzir a imagem com objetividade, fidelidade,
fidedignidade, sempre transmitindo conteúdo sem censurar ou editoriar. Não deve emitir juízo de valor em relação ao conteúdo da obra, interpretar, emitir opinião, sons, entoações, expressões de aprovação ou desaprovação ao conteúdo audiodescrito. Ou seja, o audiodescritor deve traduzir o conteúdo de forma verbal ou escrita de forma objetiva para que a própria pessoa aqui, o cliente ou o aluno, entenda com suas próprias interpretações. Algumas outras diretrizes agora de forma mais direta sobre a técnica de audiodescrever, não da filosofia por trás. Diga o que você vê e não diga o que você não vê. Por exemplo, nesse exemplo do índio que eu vou mostrar para vocês agora, a gente vê um índio com cocar e pintura no rosto. A gente não vê índio sem sobrancelha. A gente não vai falar o que a gente não vê, ou seja, não é para usar a negativa, é para falar o que a gente vê. Ok? Vá do geral ao específico. Por exemplo, esse exemplo agora da estátua do Carlos Drummond de Andrade. Foi até o exemplo usado pelo pessoal do curso de IBC em uns dias do curso. O que a gente pode colocar? Nota proêmia, que é basicamente uma nota situando que tipo de imagem é aquela. Então aqui a gente pode botar nota proêmia, fotografia de estátua, ou se fosse uma pintura. Nota proêmia, pintura, só para também a pessoa conseguir se situar de que tipo de imagem ela estará interpretando. Então, nota proêmia, pintura, nota proêmia, foto de uma escultura, nota proêmia, escultura. A gente pode colocar, indo do geral para o específico. Nota proêmia, fotografia de estátua. Céu azul, praia de Copacabana, Carlos Drummond de Andrade sentado em um banco, de óculos, com camisa e calça social. Usa sapato, punho sobreposto sobre um livro aberto, pernas cruzadas. No banco está escrito, no mar estava escrito uma cidade, Carlos Drummond de Andrade. Então, esse é um exemplo rápido de como a gente vai do geral para o específico, do cenário para o objeto de foco da imagem ou da foto, enfim. Use frases curtas e objetivas. Por exemplo, toma cuidado com palavras que possam ser ambíguas ou redundantes. Por exemplo, a gente vai usar a frase, usa blusa, calça e sapato. Não necessariamente a pessoa entende por essa frase que ele está usando uma blusa e que está usando um sapato calçado. Pode acabar entendendo que ele usa blusa, calça e sapato. Então a gente tem que ter cuidado com essas frases que podem ser ambíguas ou até às vezes redundantes. E tomar cuidado também com pronomes possessivos. Por exemplo, nunca usar ele veste sua blusa. Sua de quem? Sua minha, de quem está assistindo ou lendo o conteúdo, sua dele. Então, evitar pronomes possessivos. Usar, por exemplo, ele veste blusa, curto e objetivo. Descrever a ação que indica a emoção ao invés de meramente indicar a emoção. Então, no lugar de você falar atriz fica com raiva, a gente pode usar atriz franze a testa e aperta os lábios. Que raiva em si, atriz fica com raiva, é uma emoção que depende da interpretação. Não necessariamente todo mundo vai ler aquela expressão como raiva. É a interpretação pessoal de cada um. Então, nosso papel como audiodescritor é passar a ação para que ela seja interpretada pela pessoa que está consumindo o conteúdo. Identificar as pessoas pela aparência e não pelo estereótipo. Então, ao invés de falar um morador de rua, usar, por exemplo, homem de aproximadamente tal idade, barba por fazer, cabelos desgrenhados, roupa suja e rasgada. A gente passa a imagem e a aparência daquela pessoa sem fazer a utilização de estereótipos. E muito importante no caso de imagens em movimento, né, caso vocês queiram testar a audiodescrição em vídeo, que eu acho que é um teste muito legal de vocês fazerem também, é não revelar uma informação antes dela acontecer, não revelar um evento antes dele acontecer. Então, ao invés de você falar, o ator come um sanduíche, a gente pode usar, o ator pega um sanduíche com as duas mãos, leva até a boca e morde. Isso você está descrevendo as ações e não antecipando um evento. Essas são algumas diretrizes que vocês podem usar para descrever as imagens que vocês forem começar a colocar nas suas aulas. Gráficos e tabelas, tem o artigo na descrição que eu vou deixar para vocês. E também vídeos quando for possível. Eventualmente, um segundo passo. Vamos começar pelas imagens, depois vocês tentam começar a audiodescrever alguns vídeos. Lembrando que, principalmente, caso você não tenha uma equipe de audiodescrição à sua disposição, um consultor disponível, é sempre importante validar o conteúdo com o seu aluno. Ele vai ser o seu consultor, ele vai fazer a validação, falar se você precisa melhorar alguma coisa para a próxima aula, para a próxima imagem, tirar dúvidas com você sobre alguma coisa que ele não entendeu muito bem na audiodescrição. Então, caso você não tenha acesso a essa equipe ideal que a gente passou, use o seu aluno como seu consultor. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa nesse tópico sobre acessibilidade e espero que seja extremamente útil para vocês e que vocês consigam melhorar a acessibilidade dos vídeos e dos materiais de vocês.
tá bom? Um abraço e até mais.